mais uma videoaula do professor Gilberto, da Escola Manassés, trabalhando com o tema Vida e Evolução, disciplina de Ciências, habilidade 09, do 9º ano. Bom, essa habilidade é discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Primeiramente, nós vamos estar falando um pouquinho quem foi Gregor Mendel. Gregor Mendel foi filho de camponeses pobres. Ele foi para um mosteiro na Áustria, onde ele ficou. E lá ele entrou aos 21 anos e lá ele estudava física experimental, botânica e matemática na Universidade de Viana, participando da sociedade científica. Sua principal motivação foi a investigação científica. E ele trabalhou com como ocorre a transmissão das características hereditárias em plantas de ervilhas. Ele pegou uma espécie específica da Pisum sativum, mas ele fez esse trabalho desenvolvendo metodologia. Ele é considerado o pai da genética. Primeiramente, pergunta disparadora: por que as plantas que produzem ervilhas amarelas podem nascer plantas com ervilhas verdes? Vamos pensar um pouquinho e no decorrer a gente vai estar respondendo essa questão, tá? Para vocês se lembrarem da aula anterior, hereditariedade. É assim que os seres vivos herdam dos seus primogênitos as características que os definem. Como assim? Eles vão herdar do pai e da mãe, a característica N e N. Vocês lembram do zigoto, da célula zigoto, onde eu vou ter dois N's, característica herdada do pai e da mãe. Tá? Existem algumas características nos seres humanos, por exemplo, como cor de olhos, cor de cabelo, estatura, que são herdadas dos seus progenitores, dos pais. Uma parte, 50% do pai e 50% da mãe. Existem, no entanto, muitas outras características que são herdadas do meio, a influência do meio. Mas o que nós vamos estudar nessa videoaula é referente à investigação que Mendel fez. Tá? Especificamente, como ele é considerado o pai da genética, nós vamos estar estudando uma das leis, a primeira lei de Mendel, segregação. O que ele fez para descobrir? Foi por acaso? Ele estava estudando as ervilhas e ele estava estudando teorias matemáticas e acabou descobrindo essa questão genética. No primeiro momento, ele colocou ervilhas puras, amarelas, que produziam grãos amarelos, que produziam grãos verdes. No segundo momento, houve o cruzamento entre essas linhagens, que é a fase F1, a geração F1. 100% das ervilhas nasceram amarelas. Ele ficou intrigado com isso. Ele falou, eu vou fazer a autopolinização. Significa que eu vou pegar as ervilhas da geração F1 amarelas e vou cruzar com elas resultados dessa mesma geração. Então, amarelas com amarelas. A autopolinização dessas plantas gerou a geração F2, que ele obteve 75% do resultado de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Ficou muito intrigado com isso. Mas como que acontece esse tipo de
de transmissão de características. Bom, voltando lá, primeira geração, as células parietais, do pai e da mãe. Eu disse para vocês que a reprodução sexuada não era só nos seres humanos. Vocês lembram? Que também nas plantas que produziam flores e frutos. Então, aqui é reprodução sexuada, está ocorrendo reprodução sexuada. Tá? Tá vindo características de uma parte masculina e de uma parte feminina. Mas o verde feminino e o amarelo masculino, não necessariamente. Tá? Eu indico essa parte amarela como azão, e a parte verde como azinho. O que significa isso? Significa que esse azão predomina, é dominante ao azinho. Por isso, deu-se resultado azinho. 100% azinho. Eu peguei N dessa célula e N dessa célula. Depois, de novo, N dessa célula e N dessa célula. Então, como a cor amarela é dominante, ela apareceu indivíduos amarelos. Mas tem um detalhe. Eu vou explicar para vocês a questão de ser homozigoto e heterozigoto. Tá? Mas vou explicar para vocês depois. E dominante e recessivo também. O que ele fez? Ele cruzou essa mesma geração. Tá? Esse resultado da geração de azinho. O que ele obteve? Ele obteve resultado N daqui, azão. N daqui, azão, e N daqui, azinho. É a mesma coisa, azinho daqui, azão daqui. E azinho daqui e azinho daqui. Eu vou mostrar em outro slide mais especificamente. O que aconteceu? Que ele deu 75% amarela. Mas como agiu amarela? Porque ele tem o gene dominante, que é o azão nas espécies. Não é só. Aqui eu disse que era homozigoto e aqui é heterozigoto, mas também amarelo. E deu 25% de heterozigoto, recessivo, homozigoto recessivo. Então ele teve uma brilhante ideia. Vou fazer o cruzamento de novo dessa geração. Só que pegando um heterozigoto e um homozigoto diferentes, de amarelo e verde, de dominante e de recessivo. O que será que deu? Eu gostaria que vocês analisassem isso e tentassem reproduzir isso no caderno de vocês. Tá? Eu vou dar essa dica para vocês, eu vou mostrar para vocês através da explicação. Bom, ele fez o quê? Ele pegou um heterozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Tá? Fez o cruzamento dos dois e deu resultado 50% de cada. Bom, genes dominantes e genes recessivos. O que será que são esses genes dominantes e esse gene recessivo? Os genes dominantes são assim denominados porque determinam características que prevalecem sobre outras. Isso se deve porque esse gene não precisa do seu par. Os dois são dominantes. Tá? Ele precisa só apresentar uma dose desse genótipo. Vocês lembram?
genótipo, fenótipo, então seria a mesma coisa de eu ter esse indivíduo azão ou azão-azinho. E o gene recessivo? Esse gene recessivo é assim, denominado porque, para manifestar suas características hereditárias, é preciso apresentar-se em dose dupla. Azinho, por exemplo. Esse é recessivo. Ele não contém o azão aqui. Se ele contivesse o azão, ele seria dominante. Essa característica seria dominante à outra. Tá? Dominante homozigoto e dominante heterozigoto. É o que eu demonstrei para vocês. Dominante homozigoto, ele vai ter os dois genes dominante. E dominante híbrido ou heterozigoto, ele vai ter um dominante, um gene, uma característica dominante e uma característica recessiva. Bom, tem uma pergunta. Por que as plantas que produzem ervilhas amarelas podem nascer com ervilhas verdes? Vocês lembram a pergunta lá do começo? Por quê? Por que ela pode aparecer com plantas verdes? A resposta está aqui. Cada característica é determinada por dois fatores, os quais segregam e separam a formação dos gametas. Tá? O fator genético e o fator ambiental. Bem, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre a questão dos fatores dominante e recessivo. Gostaria que ficasse bem claro. Uma característica dominante, homozigoto. Uma característica recessiva, homozigoto. Uma característica dominante, heterozigoto. Uma característica dominante, homozigoto. Uma característica dominante, heterozigoto. Uma característica dominante, heterozigoto. E uma característica recessiva. Então, a diferença em heterozigoto, homozigoto, vai estar indicando a carga genética. Tá? Bem, pessoal, se houver dúvidas, entre em contato. Tá? Vocês têm o meu endereço virtual e eu gostaria que não ficassem dúvidas. Hoje vocês podem observar que eu não deixei. Eu deixei um questionamento que a gente vai estar discutindo depois em relação a esse resultado. Esse cruzamento entre um heterozigoto dominante e um recessivo. O resultado disso. Eu quero estar discutindo com vocês em outro momento. Mas eu gostaria que vocês estivessem bem, se cuidassem. Nós estamos no pico da pandemia aqui na nossa região. Evitar saídas e, se for necessário saídas, usar máscara, álcool gel. E, se não for, fica em casa. Eu sei que é difícil o momento, mas nós precisamos desse momento para depois, futuramente, estarmos juntos. E eu espero que vocês, estando juntos, estejam bem. Tá? Bom, é isso, pessoal. Eu estou encerrando essa aula e desejando para vocês muita saúde e